Pessoal, a gente vai falar aí a última parte da programação financeira e da descentralização orçamentária, ok? Então esse aqui esse assunto desta forma eu peguei no edital, mas o correto é programação financeira e descentralização orçamentária, ok? Semana 10, dia 6, parte 3, então a última semana aí de administração financeira orçamentária. Questão 21. Na execução financeira, a liberação de recursos às unidades gestoras, realizada por intermédio de cota, repasse e subrepasse. Estou falando de execução financeira, eu estou falando de cota, repasse e subrepasse. Quando eu estou falando da execução orçamentária ou descentralização orçamentária, estou falando de dotação, provisão e destaque. Então, eu tenho que lembrar esses dois esqueminhas aqui na prova, ok? Então, sempre que possível, se resolver questões, dá uma olhada visualizada nesses dois gráficos aqui, nesses dois organogramas aqui, para que você lembre que falou em programação, a regra é financeira. Falou descentralização, a regra é orçamentária, ok? Tem alguns autores, que pegam com relação a isso. E o CESP, às vezes, infelizmente, pega esses autores que não são tão técnicos na terminologia e acaba que o CESP acaba adotando eles, certo? Mas os de renome, eles têm esse cuidado aí para trazer essa distinção. Então aqui quando eu falo em dotação, provisão, destaque é o âmbito orçamentário, por sua vez o âmbito financeiro é cota, subrepasse e repasse. Então aqui ele trouxe exatamente isso, então a questão está correta. 22. As dotações atribuídas a diversas unidades orçamentárias não poderão ser movimentadas por órgãos centrais da administração geral, ainda que expressamente determinado por lei do orçamento. Então o que ele está dizendo aqui é que eu tenho uma dotação que foi atribuída para uma unidade orçamentária, uma UO, por exemplo, ao Ministério da Saúde. Agora não poderá ser movimentado pela SOF, que estou falando aqui, dotação, estou falando de orçamento. Então, pela SOF. Então veja, a SOF ela mexe com o orçamento e a Secretaria do Tesouro Nacional ela é responsável pelo financeiro, ok? Então ele está dizendo aqui, ainda que esteja expressamente determinado na LOA, a SOF não poderá movimentar recursos, aí a dotação do Ministério da Saúde, se ainda que esteja expressamente autorizado em lei, não teria sentido. Desde 64, tem a regra de que as dotações atribuídas em diversas unidades orçamentárias, elas vão ocorrer o quê? A possibilidade, então, poderão ser movimentadas. Qual é a condição? Quando expressamente determinadas na LOA, ok? Então aqui ele está dizendo que não poderão, está errado. 23. Cota, repasse e subrepasse são figuras de descentralização financeira, natureza orçamentária. Então o que ele quis aqui falar? Cota, repasse e subrepasse diz respeito à programação financeira. Tem natureza orçamentária? Tem, dá para dizer que sim. Mas aqui ele colocou descentralização. Veja que eu tinha falado no início que às vezes ele adota livros que eles não são tão técnicos, e aqui ele disse que foi considerado correto. O que ele quis cobrar? Se você sabia que era cota, repasse e subrepasse, você está ligado ao âmbito financeiro, ok? Não é uma questão muito boa essa questão aqui. Veja que caiu para orçamento do MPU, para a área de orçamentária. Ele não prestigiou o bom aluno, nesse caso aqui caberia certamente recurso. Ok? Então, mas ele quis cobrar isso aqui, programação financeira, cota, repasse e subrepasse. Considerou, infelizmente, correto aí. Caberia recurso. No atual ordenamento legal, o decreto de programação orçamentária e financeira,
que é o chamado decreto também de contingenciamento. Contingenciamento de gastos, né, do Poder Executivo. É o famoso abstenha-se de gastar. Ele vai vir com um decreto proibindo alguns cortes no orçamento, certo? Então, para fazer esse corte, por exemplo, ele não pode ser elaborado sem a definição das necessidades de financiamento do governo central. Veja, qual a ideia do decreto? É para trazer cortes. Para trazer cortes, eu tenho que ter uma definição de como que está meu orçamento, se eu preciso ou não de financiamento. Ou seja, se eu preciso de financiamento, significa que a minha despesa está maior que a minha receita. Está ocorrendo aqui uma frustração da arrecadação, ok? Então, certamente está correto. Aqui o autor aí, ele vai falar que o mecanismo utilizado para a limitação dos gastos do governo federal é o decreto de programação orçamentária e financeira, que é o decreto de contingenciamento, que ele detalha valores autorizados para a movimentação e empenho de pagamentos no decorrer do exercício, e ele diz que é essencial para a elaboração desse decreto de contingenciamento que a definição das necessidades de financiamento do governo federal. Veja, governo central, veja que ele fala que é essencial, certo? Então, ele mudou o termo essencial, ele diz que não pode ser elaborado sem essa definição. Correto, portanto. 25. A dotação, o destaque, provisão, referem-se ao que? Representa a disponibilidade o que? Financeira? Não. Ela representa que a descentralização orçamentária, ok? A financeira é quem? Cota, repasse e subrepasse. Então, falando orçamentária, vai se falar dotação, provisão e destaque. Financeira, cota, repasse e subrepasse. Questão 26. Julgue o item a seguir aí, ok? A execução financeira dos programas do PPA pode apresentar descompasso entre o desempenho de metas físicas e a execução orçamentária e financeira, certo? Pode ter descompasso entre as metas físicas e a execução orçamentária e financeira? Pode. Então, exemplo, em geral, a apresentação de resultados inferiores nas metas físicas, então estou trazendo um resultado inferior do que foi previsto. Em relação à execução financeira, pode decorrer deficiência de planejamento? Pode ou não? Eu estou entregando menos do que eu previ a deficiência no planejamento? Sim. Dificuldades na condução das licitações, ele vai ser inferior na execução financeira? Sim, porque eu não estou comprando, então eu não estou tendo execução financeira. Ou dificuldade na celebração de convênios e contratos. Pendências ambientais também vão me trazer possíveis metas inferiores às metas físicas que eu pensei no início do programa, por exemplo. Efeitos do contingenciamento, que é o decreto contingenciamento de gastos, também é um problema sobre a programação de despesas. Então, a questão está correta, ok? Questão 27. Enquanto a execução orçamentária se refere à utilização dos recursos consignados no orçamento. Falando na execução orçamentária, está falando do orçamento ou na LOA, ok? A execução financeira, por sua vez, representa a utilização dos créditos financeiros. Veja, crédito financeiro não está correto, porque são créditos orçamentários, ok? Execução financeira representa a utilização de crédito, ok?
recurso legal. Vamos lá, continuando. Na técnica orçamentária, reserve-se o termo recurso para designar o lado que? O lado financeiro, e crédito para o lado orçamentário. Então aqui ele já está errado aqui em cima, questão incorreta, portanto inverte os conceitos. Questão 28. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinadas ao Poder Judiciário ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Perfeito. Na proporção do que? 1/12 ou 1/10 das liberações efetuadas pelo Poder, na proporção das liberações efetuadas pelo Poder Executivo. Não tem essa proporção aqui não. Então vou pegar o que está previsto para eles, divido por 12 e isso aí vai ser do mês. E cada dia até o dia 20. É o que prevê o artigo 168 da Constituição Federal, que ser-lhes-ão entregues em 12º até o dia 20 de cada mês. Então, questão não tem nada a ver com liberação de acordo com o programa, proporção do Poder Executivo uma ova. Penúltima questão, o Ministério das Comunicações, ele pode efetuar descentralização de créditos orçamentários da Anatel? Sim ou não? Pode. Independente de prévia autorização legislativa. Perfeito. Porque o crédito orçamentário ele já foi previsto na LOA. Agora não precisa de autorização na LOA para que ocorra essa descentralização. Perfeito? Perfeito. Então, para execução de ações de responsabilidade do Ministério, então tem alguma ação que é responsabilidade do Ministério, posso passar para a Anatel? Posso, não tem impedimento nenhum. Veja, o manual de contabilidade aplicado ao setor público vai falar que na descentralização as dotações serão empregadas obrigatória e integralmente na consecução do objetivo previsto pelo programa de trabalho pertinente. Ou seja, se era do Ministério um programa, esse programa eu vou passar, se eu vou passar, descentralizar esse orçamento para a Anatel, então este programa ainda vai ter que ser, programa de trabalho ainda vai ter que ser, o recurso vai ter que ser empregado nesse programa, ok? De forma integral aí para a consecução desse objetivo previsto no programa, ok? Então a única diferença é que a execução da despesa orçamentária será realizada por outro órgão ou entidade, nesse caso aí a Anatel, uma entidade. Questão correta, portanto. E por fim, questão última, derradeira aí, a questão 30. De acordo com a 4320 de 64, imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais de cada unidade orçamentária e ficará utilizada a utilizar. Ok? Então está errado. 4320 traz uma cota trimestral. Por outro lado, a LRF deu um novo entendimento para a programação financeira, determinando que essa será estabelecida por meio de um cronograma de cotas mensais. Então o que ele fez aqui foi inverter os conceitos, por isso está incorreto. Então quando eu falo até 30 dias, eu estou falando da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na 4320 vai falar que as cotas serão entregues de forma trimestral, cada trimestre, quadro de cotas trimestrais. Então, questão incorreta, e assim, gente, terminamos, essa matéria, esse assunto, né, na realidade, não a matéria, falta só mais um assunto aí pra gente terminar a matéria, beleza? Então, firme, forte, e vamos prosseguir aí. Um abraço.